A doutora Patrícia Gonçalves, na sua intervenção, reconheceu que não tenho conhecimento específico na área de telecomunicações ou comunicações eletrónicas, nem experiência na área da concorrência. E volto a frisar que me parece que está a fazer uma confusão em relação à função e à exigência de independência do vogal do Conselho de Administração da ANACOM. A doutora refere que trabalhou sempre em entidades independentes, públicas. O facto aqui não é se trabalhou em entidades independentes públicas. O que é relevante é a sua independência da sua posição num Conselho, no qual o Presidente e Vice-Presidente foram seus superiores hierárquicos durante praticamente grande parte da sua carreira profissional. Essa é a questão de fundo. E levanta-nos enorme preocupação, adensou-nos a preocupação, que este novo elemento que irá constituir o Conselho de Administração da ANACOM possa não ser aquele desanuviar que o mercado expectante estava, digamos, a ansiar, nem ser o elemento que possa desequilibrar a favor do país e da persecução dos objetivos. A doutora falou, são as suas intervenções, sobre a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A proposta do Governo que está em discussão, por exemplo, em relação ao Serviço Universal, que é uma matéria fundamental, remete a ANACOM completamente arredada desta discussão. Eu diria que me parece razoável que a ANACOM não tivesse uma posição vinculativa em matéria de decisão política que ao Governo compete, mas pelo menos que tivesse que fosse ouvida e que tivesse um parecer sobre essa matéria. Gostava de ouvir como é que interpreta uma proposta do Governo em que a ANACOM é completamente excluída daquilo que é a definição e decisão do Serviço Público Universal. Segunda pergunta, também na sequência daquilo que a doutora falou. Dá aqui uma ideia que a defesa do consumidor e do consumidor de comunicações eletrónicas é de facto um bem maior, é um bem fundamental, mas no mercado temos que ter o equilíbrio entre os vários players e não se pode olhar para isso de uma forma que prejudique os fornecedores e os próprios operadores, porque senão tem um desequilíbrio que não é saudável. E a pergunta que lhe faço é, na proposta do Governo, em matéria de rescisão antecipada de contratos, está previsto que para a segunda metade dos contratos se considere apenas 10% das mensalidades vicendas como contrapartida por essa rescisão. Ora, estes 10% das mensalidades vicendas dessa segunda metade pode não cobrir os custos iniciais de instalação. E, portanto, há que analisar e ser justo naquilo que são os anseios e defesa do consumidor, mas concomitantemente naquilo que é a defesa dos investimentos dos operadores. Quer dizer, nós não podemos ter uma visão unilateral. E eu gostava de ouvir a sua opinião, quer sobre essas duas questões concretas daquilo que é a proposta do Governo para a transposição da norma europeia das comunicações eletrónicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para terminar, porque é a última resposta que tem para dar, terminam aqui as intervenções dos grupos parlamentares, tem 3 minutos para responder ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelas questões que coloca. E, começando pela primeira questão das considerações gerais, não tendo trabalhado no setor das comunicações, não há, portanto, aqui nenhum impedimento, nem há aqui portas giratórias. Mas eu tenho uma sólida formação e experiência em economia e de mercados. E tenho a forte convicção de que, para podermos atuar, precisamos de informação fiável, de qualidade, para podermos tomar as decisões. E isto é verdade tanto no plano macroeconómico, como no plano da regulação e supervisão, até a nível individual, nas decisões da esfera privada das empresas e das famílias. Relativamente ao percurso, e só para terminar esta questão, queria frisar então e esclarecer melhor. Eu não apenas trabalhei em entidades independentes, como atuei sempre com a independência. E a garantia maior disso é olhar ao meu percurso e, por exemplo, aqui no caso da UTAU, em termos das análises realizadas, essa independência foi sempre efetuada, mas também necessariamente no Banco de Portugal. Portanto, é normal que haja aqui alguma apreensão, e eu compreendo, mas quero deixar aqui a garantia absoluta da minha atuação independente, pessoal e organizacionalmente, relativamente ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da ANACOM. Relativamente à questão que coloca sobre o Serviço Universal, portanto, considero que o Serviço Universal, de facto,
deve ser uma decisão, em última instância, política. Portanto, faz parte, é uma decisão política. Sabemos que o serviço universal é que deve ser prestado a todos na sociedade portuguesa, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais. Mas diria que era natural que a ANACOM, enquanto entidade reguladora, enquanto entidade onde reside o maior conhecimento técnico e da regulação do mercado, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais, tenha de ser ouvida em matéria de definição específica e técnica desse serviço universal, até porque isto é uma peça basilar da própria regulação, portanto, tem interligação com outros domínios da regulação que importa serem atendidos e, portanto, usar as competências da ANACOM nesse sentido. Mas continuo a concordar inteiramente que é uma decisão política, mas na qual a ANACOM deve ser ouvida. Relativamente à questão que o Sr. Deputado coloca sobre o equilíbrio entre os players e saber se é suficiente a questão das fidelizações, as fidelizações e os custos, ou sobretudo os encargos por cessação antecipada, têm que ser encargos estabelecidos, como eu disse, com base em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ter em conta necessariamente o custo de investimento específico, como eu também disse, foi feito por parte da operadora naquele cliente. Os custos com a instalação e a ativação do serviço, os custos dos próprios equipamentos que são cedidos, e, portanto, tem que haver previamente uma avaliação isenta e tecnicamente clara de quantos são estes custos e quanto é que é preciso recuperar da parte da operadora no caso de uma cessação antecipada do contrato por parte dos consumidores. E, portanto, nesse objetivo estou inteiramente de acordo. Portanto, o regulador não lhe compete só a defesa do interesse dos consumidores, compete-lhe também, e como grande importância, o desenvolvimento do mercado. E para o desenvolvimento do mercado é absolutamente crucial que as operadoras e que as empresas presentes no mercado tenham capacidade, nas suas margens de lucro, para fazer investimento, para inovar, particularmente no mercado como das comunicações eletrónicas, sujeito a um elevado nível de transformação e de exigência. E, portanto, isto para dizer que quando eu digo que é importante defender o consumidor, eu digo que isso é assim, salvaguardando o justo equilíbrio com a garantia de que as empresas que intervêm atuam no mercado concorrencial, porque isso é bom. O mercado concorrencial não tira o lucro às empresas. O mercado concorrencial o que faz é que, salvaguardando a capacidade de investimento das empresas, que elas possam ter incentivos para desenvolver ofertas de serviços de comunicações que vão em conta das necessidades dos utilizadores. E penso que é essa a pedra primordial da regulação do setor das comunicações. Obrigada.